Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Sou o Deu para PCD, eu ainda estou fora da minha base principal. Esse é verdadeiramente o primeiro programa de 2025, um ano que promete bastante, e nesta terça-feira eu estarei de volta à minha base e a minha gente segue tudo normal. Uma semana bem quente, uma semana bombástica, essa nossa, que nós temos a possível posse na Venezuela do presidente da oposição, eleito legitimamente pelo povo, o Edmundo González Urrutia, mas o Chaves disse que ele não vai assumir. Então veja como é que as coisas prometem esquentar bastante ainda esta semana. No programa de hoje, nós vamos conversar profundamente sobre esse assunto com o nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes, diretamente dos Estados Unidos, e nós vamos falar também de outras coisas que estão acontecendo no Brasil, que são de arrepiar. Mas antes, eu preciso que você preste atenção no recado de nosso apoiador. Um apoiador que esteve conosco durante todo o ano de 2024 e que estará também no ano de 2025. Sem esses apoiadores, com toda certeza, dificilmente nós estaríamos por aqui. Por isso eu peço carinhosamente que você preste atenção no recado dele e eu estarei por aqui esperando por você logo depois. Até já. Eu tenho artrite, tenho artrose e assim que eu comecei a tomar, eu sou uma outra pessoa. Eu quero agradecer mesmo de coração e eu super indico para quem ainda não começou a fazer o tratamento, faça o tratamento certinho, que vocês verão resultado. Muito obrigada, Andrei, por ter me falado deste produto. Olá, Paulo! Que alegria estar aqui mais uma vez para a gente falar desse produto maravilhoso que é o Articular, que transforma vidas, que recupera a saúde das pessoas, né, gente? Você acabou de ouvir mais uma vida que foi transformada, mais um depoimento, mais uma história, mais um relato de uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. E para esse ano de 2025 é o que eu desejo para você, uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida sem dor, porque, gente, aonde tem dor não tem felicidade. Tem pessoas que estão nos acompanhando agora, que viajou agora esse final de ano e não conseguiu aproveitar da forma que deveria o seu descanso, as suas férias, e ainda não está conseguindo trabalhar direito. Gente, não comece o ano com o pé esquerdo, comece o ano com o pé direito, comece o ano com força, com vitalidade, com vontade de vencer, porque esse ano promete. Então, gente, você que está me ouvindo agora, que está acompanhando aqui essa programação, que está sofrendo muito com dor no joelho, dor na coluna, dor generalizada, Andrei, eu tenho uma dor que eu já tomei diversos remédios e essa dor não passa, ela sempre me acompanha e ela tá me deixando triste, tá me deixando frustrado, porque realmente, gente, quem sofre com dor fica triste, fica desanimado, não tem vontade de nada. Eu sei porque eu também já passei por isso. E olha, gente, eu vou falar uma coisa para você. Esse produto, ele foi desenvolvido depois que eu também saí de um sofrimento. Eu tive artrose e condromalácia no meu joelho esquerdo. Perdi 100% a cartilagem, ficou batendo osso com osso durante muito tempo e eu fiquei tomando remédio de farmácia. Comecei tomando dipirona e Dorflex e no final já estava tomando codeína, morfina e tramal. Sabe o que resolveu o meu problema? A única coisa que resolveu meu problema foi quando eu apliquei 6 injeções, 6 infiltrações em um ortopedista muito conceituado e ele falou assim para mim: Andrei, hoje ninguém mais faz cirurgia. Hoje, esse negócio de prótese está descartado, ninguém mais faz. Hoje é tratamento, é recuperação, é preenchimento com ácido hialurônico ortopédico. E foi daí que surgiu a ideia da gente criar esse produto maravilhoso. Depois que eu saí desse sofrimento, eu falei, eu vou trazer um produto para o povo e vou colocar dentro da cápsula o mesmo ácido hialurônico. Só que além do ácido hialurônico, eu vou colocar mais substâncias. Eu coloquei condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o ácido hialurônico ortopédico. Então, gente, esse produto ele tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. É resultado certo, é resultado garantido. Uma semana de uso, eu garanto para você. Você vai subir, descer a escada, abaixar, levantar, pegar peso,
trabalhar sem sentir dor nenhuma, o desconforto vai embora e você vai ver que a sua vida vai ficar muito mais leve. Você vai conseguir aproveitar aí os filhos, os netos, vai conseguir trabalhar melhor, fazer as coisas de casa e não vai sofrer com dor. Tudo isso você tomando 2 cápsulas ao dia apenas. Chega de ficar tomando remédio de farmácia, chega de ficar gastando todo o seu dinheiro, suas economias com medicação, porque remédio é assim, você compra, toma, ele passa na hora, o efeito acaba, volta a dor de novo, aí depois volta de novo e o problema nunca é resolvido. Quer solução definitiva? Articular, que aproveita hoje, né? O final de ano já passou, já estamos em 2025, hoje a promoção está incrível. Os 5.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora vão ganhar um desconto especial. É só você pegar o telefone e ligar agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Ligação gratuita. Esse mesmo telefone também tem um WhatsApp, então se você não puder ligar, adiciona nos contatos, chama a gente agora que um especialista em saúde, ele vai tirar todas as suas dúvidas. E sabe qual que é melhor? Você não fica largado não, a gente vende e nós acompanhamos o tratamento, porque eu quero que você também conte a sua história, o seu depoimento aqui com a gente. Então, gente, pega o seu telefone, chega de sofrimento, tem artrite, artrose, bursite, tendinite, fibromialgia, dor generalizada, articular, que 0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda ganha de presente nossas 2 novas pomadas. Pomada Bálsamo Dourado com mais de 10 bioativos. Gente, que pomada maravilhosa. E ainda ganha a pomada Gelo Seco. Lembra antes que tirava inflamação com compressa de gelo? Agora não vai precisar. Passa a pomada Gelo Seco, vai deixar bem geladinho, vai desinchar e desinflamar. E junto com eles, ainda ganha um massageador profissional. Tudo isso você recebe em casa já nos próximos dias, entrega super rápida e o pagamento só para o mês que vem. Então, gente, aproveita e liga 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa aqui no Mundial TV Notícias. Eita, que tem muita coisa de estranha acontecendo no mundo, né? Muita coisa mesmo. Nem mesmo Leon Trotsky, o cara que organizou o Exército Vermelho na época da União Soviética, podia imaginar o que está acontecendo hoje. É mesmo ele, que era tido como uma mente brilhante, conseguiu prever o advento da internet e a liberdade de expressão e informação. É isso que tem causado um problema danado para essa gente, que tem uma tendência gigantesca de dominação da massa pública. É fantástico. Olha só as coisas como acontecem. Você já deve ter ouvido falar de um cara nos Estados Unidos chamado Mike Pence. Exatamente, Mike Pence. Ele é um ex-funcionário do Departamento de Justiça e de Estado americano que está circulando o país inteiro, lá nos Estados Unidos, falando das maracutaias que aconteceram nas eleições presidenciais americanas de 2020. Ele está percorrendo o país inteiro, está indo nos principais programas de mídias sociais do país. Ele esteve, inclusive, em um dos mais importantes e assistidos podcasts do mundo inteiro, o do Joe Rogan Experience. Joe Rogan Experience é muito conhecido por ser um cara muito sério, de só levar em seus programas pessoas com larga experiência comprobatória, pessoas que falam de assuntos com capacidade de prova, de documentação. E ele levou o Mike Pence, esse ex-funcionário do governo americano, e ficou com ele quase 2 horas debatendo essas questões, essas maracutaias que teriam acontecido
nas eleições presidenciais de 2020. Ele, por estar falando no país inteiro num momento como esse, é porque com toda certeza dispõe de provas, e muitas delas. O presidente eleito americano Donald Trump disse que a primeira coisa que ele vai fazer quando assumir a partir do dia 20 é divulgar o nome das pessoas que estavam à frente de agências importantes americanas, como a CIA, a Central de Inteligência, no envolvimento, na elaboração e na trama para fazer com que ele perdesse as eleições de 2020 em detrimento de Joe Biden, o atual presidente americano. Donald Trump disse que vai revelar tudo e mais, que vai punir criminalmente todos os envolvidos. Mas o que isso interessa para o Brasil? Aí é que vem a coisa. Mike Pence, durante 1h40, mencionou o Brasil. Disse que a CIA não ficou apenas nos limites americanos. Foi muito além. Esteve na América Latina e principalmente no Brasil, influenciando diretamente no sistema eleitoral brasileiro. Isso mesmo. O cara citou nomes. Você pode procurar por aí aonde você quiser e você vai ver. Ele citou nomes, citou o ministro do STF, que até então era o presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, naquela época. Isso está sendo divulgado por todo lado. Se for verdade mesmo, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. E daqui a pouco nós vamos comentar qual seria a relação disso com a posse na Venezuela. Daqui a pouco nós vamos chamar o Gerson Gomes e nós vamos falar sobre isso para a gente entender um pouco mais. Mas o que essa gente queria, na verdade, por que a CIA estava envolvida, o FBI estava envolvido e coisa e tal? Porque essa gente queria a confirmação de uma agenda globalista, de dominação global, de dominação mundial. E o Brasil, estrategicamente e geopoliticamente, era muito importante para os Estados Unidos, para que o governo do presidente Joe Biden pudesse ter o Brasil na coleira, dominar os brasileiros como eles bem entendiam. Só que deu errado. Ninguém imaginava a força, o poder da liberdade de informação. Hoje a informação é uma ferramenta muito importante e corre na velocidade da luz. Uma coisa dessas acontece no Polo Norte, imediatamente no Polo Sul, está todo mundo sabendo. E ninguém contava com isso, por isso querem desesperadamente controlar as mídias sociais e os meios de comunicação. Porque eles não querem que você saiba da verdade. Eles jamais contaram com a possibilidade de vazamento. Eles jamais contaram com a volta de Donald Trump. Como eles jamais pensaram que Jair Messias Bolsonaro pudesse voltar ao cenário político mais uma vez. E aí, criaram tudo isso para impedir, para evitar que o presidente brasileiro voltasse ao cenário político e colocasse em risco a agenda globalista, progressista, de destruição do conservadorismo. Isso aconteceu, mas o que ninguém esperava era justamente isso. A liberdade de informação. As pessoas passaram a ter ideia daquilo que nunca imaginaram. Passaram a se informar, a saber e, consequentemente, a comparar as coisas. E constataram aquilo que a gente viu na eleição agora nos Estados Unidos. O país quase que inteiro votou pelos republicanos, pelos conservadores do Partido Republicano. E como é que isso pode ter acontecido? Eles se perguntam. A resposta é justamente isso aí, a liberdade das mídias sociais. Isso é um processo que está em andamento, representa uma transição no mundo atual. É como se fosse um tsunami vindo com muita força e velocidade constante.
e avançando cada vez mais sobre a agenda esquerdista globalista. Isto aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo na Alemanha, está acontecendo no Reino Unido e, consequentemente, está acontecendo no Brasil. O que os caras queriam era que você ficasse na ignorância, como aquele isentão que ainda pensa nas ideias do primeiro Lula, do segundo Lula e Dilma I, que ouviram lá atrás aquelas propostas progressistas e socialistas que pareciam ser extremamente sedutoras e esqueceram, acham que essas propostas ainda estão vigentes. E com isso o que acontece? As pessoas se isolam, não querem mais saber de nada, não querem se informar. São justamente essas pessoas que o sistema quer. Pessoas desinformadas, pessoas ignorantes, não no sentido pejorativo, naquelas pessoas que ignoram tudo, pessoas alienadas, justamente para que eles possam fazer as coisas que fazem e você não perceba, para que você não conteste, para que você não questione, porque se você se informar, se você questionar, você vai ver que o que fazem não é correto. E por isso eles tentam desesperadamente, mais uma vez eu digo, controlar a liberdade de informação. Você quer um exemplo do que eu estou dizendo agora? É um exemplo que tem incomodado muita gente. Você lembra quando o atual presidente, em época de campanha, questionou, perguntou o que Bolsonaro tinha em mente ao decretar os sigilos de 100 anos? Chegou a dizer o que esse cidadão tem para esconder. E o presidente Lula prometeu que ia acabar com a farra dos sigilos de 100 anos. Porque se é uma coisa pública, não há necessidade de se esconder absolutamente nada, tem que ser transparente. Mas aí como é que o cara agora vem e decreta sigilo de 100 anos para o cartão corporativo de uso dele? Veja, ele aumentou os gastos com o cartão corporativo e decretou um sigilo de 100 anos. Ou seja, daqui a 100 anos, nem você que me ouve agora, nem eu, nem quem comete irregularidades, nem quem investiga e nem quem condena e nem quem prende estará vivo. Nós não estaremos vivos daqui a 100 anos. Não lhe parece muito estranho isso? E outra coisa, o cartão corporativo da Presidência da República não é um cartão privativo. Ou seja, aquele que o presidente paga com dinheiro do próprio bolso, com dinheiro do salário. Não, com quem que você acha que ele paga as contas do cartão corporativo? Com dinheiro público, dinheiro do povo. E você acha que isso não precisa de transparência? Por que o ministro Flávio Dino não decreta inconstitucionalidade sobre os atos do Executivo com relação a esse caso específico do cartão corporativo? Por que isso só vale apenas para o Legislativo? Porque no argumento dele, ele disse que o dinheiro das emendas é um dinheiro público e que precisa de transparência e colocou a Polícia Federal para investigar. Por que agora não colocar a Polícia Federal para investigar, primeiro para decretar, para dizer que o decreto é inconstitucional, e segundo, por que não coloca a Polícia Federal para investigar o que está por trás do cartão corporativo? Não seria a mesma coisa? Estamos falando de recursos públicos. Mas, até agora, não houve nenhuma manifestação do Poder Judiciário. Uau! Em que país estamos vivendo? Por que que vale para o Legislativo e não vale para o Executivo? Muito se fala pelos corredores de Brasília que o ministro Flávio Dino já estaria planejando uma possível candidatura para 2026.
para assumir a presidência da República e estaria aí botando o dedo na popularidade ao caçar os congressistas, os parlamentares do Congresso Nacional. Mas se quer mesmo popularidade, se quer mesmo mostrar seriedade no que está fazendo, por que não investiga o Executivo? Por que não investiga o cartão corporativo? Porque um outro senador que está passando por maus momentos dentro do Congresso Nacional teve o seu salário e sua verba de gabinete canceladas, as duas, andou dizendo que o cartão corporativo de um indivíduo, por exemplo, da presidência, não especificamente do dono, ou seja, do chefe do executivo, mas ele levantou uma questão muito curiosa, que é de que o sigilo de 100 anos sobre os gastos do cartão corporativo pode esconder, por exemplo, compras de apartamentos, de propriedades imensas em Dubai, propriedades em Miami, propriedades na Europa e por aí vai. Ninguém vai investigar. Só quem sabe do que está sendo gasto e os valores é aquele cara que vai pagar, aquele funcionário público encarregado de lidar com as contas. Mas esse não pode abrir a boca, porque se abrir a boca, está desrespeitando um decreto-lei. E se a imprensa divulgar, está divulgando uma coisa que está sob sigilo. Já entendeu aí o problema? Então, qualquer um pode usar o que quiser. É exatamente a mesma coisa da emenda PIX. Como já circulou por aí, já vazou informação do líder do governo, José Guimarães, envolvido, de acordo com a Polícia Federal, de repente o tiro não era para pegar ali, mas respingou, envolvido em escândalo de repasse e desvio de emendas. Ninguém sabe ainda se ele está envolvido diretamente, mas o nome dele surgiu nos áudios da Polícia Federal no desvio de emendas para a área de saúde de um município do Ceará. Veja, se você tem um sigilo de 100 anos, como é que você vai saber se aquele dinheiro que é público está sendo usado corretamente? Como? Entendeu onde é que está o problema? Muita coisa deve mudar da agora para frente. E eu vou lhe dizer o porquê. Porque a partir do dia 10, agora nessa semana, 10 de janeiro, nós saberemos se Nicolás Maduro continua como governante da Venezuela ou se Edmundo González Urrutia assume como disse que assumiria. Se ele não assumir, se Nicolás Maduro permanecer aonde está por ainda muito tempo, significa que as promessas americanas não passaram de papo furado. E isso vai fortalecer todo o sistema dentro do Brasil também. Porque ninguém vai acreditar nas ameaças que vêm do lado de fora. Porém, se Nicolás Maduro, que já está há tanto tempo no poder, cair, aí sim. Aí sim você pode ter certeza que muita gente vai ficar com o sangue fervendo, com muito medo, no Brasil. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar bastante sobre isso com o nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes. Agora eu preciso que você preste atenção e mais um outro recado de nosso apoiador. É muito importante para nós. Se liga aí que, na sequência, a gente volta com o Gerson Gomes. Até já. Sempre um prazer falar com você e trazer um tratamento incrível, porque a gente sabe que o homem passa por muitas dificuldades no dia a dia. É o trabalho, o estresse, a rotina, o trânsito, isso daí deixa qualquer homem muito cansado. E o Max Viril em uma cápsula é uma explosão de vitalidade. O Max Viril Premium tem ajudado muitos homens a tratar, Paulo, ejaculação rápida. A gente sabe que isso aí é um constrangimento. O homem prepara aquele tempo especial, fica preparado, tem vontade, mas não adianta ter
ter vontade de entrar despreparado, porque aí 5, 10, 15 minutos, pronto, acabou. E o Max Viril Premium, gente, a primeira coisa que ele vai fazer é prolongar o seu tempo de ação, aumentar a resistência, ou seja, você consegue ter o controle do seu corpo, o controle da ereção, consegue namorar por mais tempo sem falhar, sem nenhum constrangimento, e é natural, principalmente porque o homem depois dos 30 anos, Paulo, ele também tem uma queda muito grande de testosterona. E isso vai influenciar até no seu emocional. Você que está acompanhando o programa, quantas vezes você já não acordou do nada, assim, deprimido, cansado, mesmo depois de dormir? Pois é, não é normal. A testosterona cuida de tudo isso. E o Max Viril Premium estabiliza a sua testosterona. Você que passa por estresse, ansiedade, ele diminui a ansiedade também. E isso vai ajudar muito no seu dia a dia. É uma explosão de vitalidade, traz de volta aquela eletricidade sexual. E o principal, além do controle da ejaculação, você consegue ter mais desempenho, 10 vezes mais potência. Às vezes você acha que não precisa. E aí tomou Max Viril, ele destrava o seu corpo para você atingir o máximo de potência. Ele vai trabalhar cada terminação nervosa, todo o corpo cavernoso. Eu até brinco falando que é a academia ali do Melhor Amigo, porque ele trabalha o fortalecimento muscular. Isso é muito importante. Ele bombeia mais sangue para o órgão genital e isso vai trazer sensação de volume, muito mais desejo. O apetite sexual é incrível e é natural. Faz o seguinte, já anota o seu telefone: 0800 323 0090. Anota o telefone: 0800 323 0090. Salva aí o telefone, tira um print aqui do GC e aproveita, ó. Tomando todos os dias o Max Viril Premium, ele vai melhorar todo o fluxo sanguíneo masculino. Isso é importante para quem tem problemas circulatórios. Ele vai trazer dentro da cápsula aquela dose extra de energia, mais concentração, principalmente para quem sempre, Paulo, promete que precisa tirar aquela academia do papel, precisa fazer um exercício físico para melhorar a saúde, aquele jogo de futebol com os amigos. Pois é, com o nosso Max Viril Premium você tem mais vitalidade, mais vigor, você acorda diferente. E tudo isso de uma forma muito rápida. É tão concentrado e tão forte, ele é tão rápido, porque você não precisa tomar todos os dias. Uma cápsula a cada 3 dias é o resultado que você precisa. Não é incrível? Se você quiser tomar todos os dias, pode, mas uma cápsula a cada 3 dias é o suficiente, porque ele é forte, concentrado e ainda tem nanotecnologia. Faz o seguinte, invista em você. Se você ligar agora, presta atenção, ó. 0800 323 0090. Tem desconto, frete grátis e eu vou liberar, atenção, 70% de desconto. Você vai pagar só 30%. 70% de desconto é para você que está acompanhando o programa. Além disso, você vai levar o AirDots, que é o fone sem fio Bluetooth, e vai levar também um smartwatch top de linha, aquele relógio inteligente que você recebe notificação do WhatsApp, você consegue ver ali os batimentos cardíacos, é presente para você. Então não deixa para depois. Max Viril Premium é o aliado do homem para aumentar a potência e o desempenho, e ainda hoje com 2 presentes, hein? 0800 323 0090. Ó, um homem inteligente é um homem que se cuida, hein? Tem que entrar em campo preparado para jogar aquele jogaço. 0800 323 0090, Paulo. Muito bem, já estamos de volta com mais um bloco aqui no nosso programa no Mundial Telenotícias. E agora nós vamos falar sobre o que dizíamos no bloco anterior. Esta semana será extremamente decisiva para o mundo e para o Brasil também. No dia 10 de janeiro, assume vamos dizer assim, um novo governo na Venezuela. Ou continua Nicolás Maduro, é um novo ciclo, ou assume o candidato reconhecidamente pela comunidade internacional e como legitimamente eleito na Venezuela no último pleito eleitoral, que é Edmundo González Urrutia. Urrutia já está dando entrevista para todo lado, dizendo que vai assumir sim na Venezuela, porém, o atual presidente Nicolás Maduro disse que não vai. Disse que vai prender Edmundo González e espalhou cartazes dele por toda a Venezuela, oferecendo prêmios pela cabeça de Edmundo González, chamando ele de genocida, de criminoso, de fascista.
Tudo que Nicolás Maduro não é, né? É. Mas Edmundo Gonzalez tem uma reunião no dia 9, um dia antes da posse na Venezuela, lá nos Estados Unidos com Donald Trump. O que eles vão tratar? Vamos discutir isso agora com o nosso especialista em geopolítica, Gerson Gomes. Olá, Gerson, que está diretamente nos Estados Unidos, já acompanhando esse nosso raciocínio. Gerson, muito obrigado por sua participação. E aqui eu já lhe desejo publicamente um feliz 2025. O que a gente pode esperar para essa posse no dia 10 de janeiro na Venezuela? Gerson, seja muito bem-vinda com você. Muito bom estar de volta, Paulo. E, uma vez mais, início de ano com muita agitação no ambiente internacional. Você tocou em alguns pontos importantes, mas vamos começar pelo nosso vizinho do norte. Hoje, nós temos uma situação bem interessante que, na verdade, aconteceu no final de semana. Durante o final de semana, enquanto Edmundo Gonzalez comia um churrasco argentino, tomando um vinho Malbec, lá na Argentina, com Milei, simultaneamente, a primeira-ministra da Itália estava jantando com Donald Trump aqui em Mar-a-Lago, aqui na Flórida. O que isso tem a ver? Tem a ver que Edmundo Gonzalez, na verdade, ele fez um périplo pela Europa, recebeu o apoio da União Europeia, de grande parte dos países da Europa, também do Parlamento Europeu, e viajou, veja bem, viajou com o apoio da OTAN e com o apoio da própria União Europeia para a Argentina, simultaneamente, logo depois de encontrar a Meloni, na Itália. Ela se desloca para jantar com Trump, enquanto Edmundo Gonzalez é recebido, e aliás foi recebido por uma multidão na Argentina, um momento muito emocionante em que o Milei, inclusive, fez a deferência de deixar o Edmundo Gonzalez aparecer na sacada em destaque, em primeiro lugar. A multidão foi ao delírio ali em Buenos Aires, impressionante essas imagens, e logo depois ele teve a oportunidade de conversar com a imprensa e esclarecer que ele sai da Argentina, vai ao Uruguai, depois do Uruguai ele vai ao Panamá, depois do Panamá à República Dominicana e, como você bem disse, no dia 9 se encontra com o presidente Trump aqui na Flórida, um dia antes do fatídico 10 de janeiro. Esse 10 de janeiro também, Paulo, depois você me provoque para a gente voltar sobre isso, é um dia que aqui nos Estados Unidos há um abalo, porque o juiz daquele caso lá do Trump em Nova York anunciou que no dia 10 de janeiro ele vai publicar a condenação de Trump. Ou seja, existe nesse momento aqui uma tensão muito grande acontecendo na eleição que nós tivemos agora do Speaker of the House, também do líder da maioria, mas eu deixo esse assunto para daqui a pouquinho. Voltemos à Venezuela. Então, no dia 9, nós teremos ali uma situação sui generis. Um presidente que ainda não assumiu, porque o Trump só assume no dia 20, mas já fazendo as suas articulações todas, que reverberam no Oriente Médio, reverberam na Europa profundamente. Talvez eu possa te dizer que o xadrez da geopolítica, onde está mais balançando, é na Europa, até mais do que na América Latina, mas também, por que não dizer, na Venezuela. A Venezuela está num momento crítico, por quê? Porque Maria Corina Machado ela foi uma enxadrista. Ela fez cada um dos passos, desde a publicação das atas, que deixaram o resultado irrefutavelmente reconhecido por todo mundo, como Edmundo Gonzalez ganhando com quase 70% dos votos. Foi uma vitória acachapante. Não tem como Maduro provar, mesmo se autodeclarando, porque ele não tem como comprovar as atas que já estão publicadas e na mão da oposição, com hash, com QR Code. Não existe mais como fraudar, não tem como, Paulo. Então, é uma situação difícil, por quê? Porque o Brasil, que deveria ser realmente o líder geopolítico da região, ele está se apequenando, Paulo. Há quem diga que aquela expressão do anão diplomático chegou num nível insustentável, porque Lula decidiu que o seu embaixador na Venezuela comparecerá à cerimônia, ou seja, está endossando
que a cerimônia de assunção de Maduro, prevista para o dia 10, vai ter a presença do governo brasileiro endossando aquela cerimônia. Veja que até o parlamento da Colômbia já se manifestou dizendo que não reconhece. Até mesmo o Chile e o Peru, que são governados pela esquerda, também não reconhece. Até mesmo o governo da esquerda que vai assumir no Uruguai, que venceu, também não reconhece Maduro. Então ele está isolado. Hoje não há mais nenhum país na região, e por isso que o Edmundo Gonzalez vai ao Panamá e à República Dominicana, porque ele está realmente fechando o cerco. E Maduro não tem mais para onde correr. Mesmo que ele decida não ouvir o que Trump recomendou, dizendo saia daí antes do dia 10, e Edmundo Gonzalez disse que vai para a Venezuela no dia 10. Veja que a Maria Corina Machado, ninguém sabe onde ela está localizada, mas fontes dizem que ela ainda se encontra dentro da Venezuela e o Maduro até agora não conseguiu aprisioná-la. Seja onde ela está, eu posso te afiançar, há um plano muito bem arquitetado e que tem não somente os europeus, na pessoa da Meloni, que está aqui nos Estados Unidos hoje articulando com Trump, mas também não podemos esquecer de toda a América do Sul, que tem em Milei hoje talvez o líder mais importante geopolítico desse subcontinente latino-americano. Tá, ô Gerson, a informação que nós temos aqui seria de que os Estados Unidos já estariam, inclusive, com os Marines, né, ou seja, os fuzileiros navais, de prontidão, preparados para uma intervenção física na Venezuela, se necessário for. Aí, outras fontes dizem que uma intervenção como essa seria uma coisa bem difícil, porque os Estados Unidos temem chamar a atenção de adversários potencialmente fortes como China e Rússia. Por outro lado, a gente tem que analisar que os Estados Unidos, em caso de uma intervenção militar, não estaria tomando a decisão sozinho. Você mesmo agora acabou de dizer, nós temos quase todos os principais países, né, da América do Sul, nós temos o Milei, nós temos o Bukele na América Central, e nós temos toda a comunidade europeia dando apoio a Edmundo Gonzalez Urrutia. Então, os Estados Unidos seriam apenas mais um a compor essa força para a derrubada de Nicolás Maduro. O presidente brasileiro, ou seja, o governo brasileiro, o anão brasileiro, como você disse bem, vai mandar um representante, já como forma de reconhecer o governo de Nicolás Maduro. Ou seja, caminhando sempre para o lado contrário, né, o lado errado dessa história. Você acredita que possa haver realmente uma intervenção militar, uma vez que, se o Urrutia, Edmundo Gonzalez, pisar na Venezuela, ele corre o risco de ser preso, porque Nicolás Maduro colocou em todos os postes, em todos os pontos públicos da Venezuela, a foto de Edmundo Gonzalez, considerado como um fugitivo da justiça venezuelana. Como é que vai ser isso? Já pensou se eles prendem o Edmundo Gonzalez? Aí você acredita numa intervenção militar? Pois é. Existem 10 dias que vão ser 10 dias muito importantes para a região, que são os 10 dias entre o dia 10 e o dia 20. Não podemos esquecer que o presidente Trump ele ainda não assume somente 10 dias depois. No entanto, você coloca a questão militar, e isso é muito comum quando a gente faz as análises, de fazer a dissociação da expressão militar das demais. Mas isso não existe. Na verdade, a expressão de poder de um país, e nós estamos falando da potência hegemônica, ela não utiliza somente o braço militar, ela trabalha com todas as expressões simultaneamente. Então, a pressão econômica, a pressão, inclusive, no que diz respeito a sufocar o narcotráfico, que é muito importante, nós não podemos esquecer que hoje existem duas fontes financeiras que mantêm ainda o regime de Nicolás Maduro. É o narcotráfico e a exploração, o garimpo de ouro e a exportação de ouro. Esses dois braços hoje, eles estão, na verdade, com essas portas abertas graças à política externa do governo Biden. Não podemos esquecer que Biden fez essa concessão. E não podemos esquecer também que as empresas principais que exploram o petróleo ali naquela região
são empresas americanas, inclusive com refinarias americanas. Então, existem muitas formas de fazer esse bloqueio, viu, Paulo? E há muita gente falando sobre Rússia e China, mas, na verdade, nem Rússia nem China têm capacidade logística de projetar poder junto à Venezuela, projetar poder militar. Ou seja, não existe a menor possibilidade. Se o Donald Trump, de fato, determinar, por exemplo, um bloqueio naval ali, aquela região, o governo de Nicolás Maduro ele não se sustenta. É claro que existem forças internas e tudo leva a crer que nesse xadrez que a Maria Corina Machado ela arquitetou, ela conta com o apoio das Forças Armadas da Venezuela também. Se não fosse assim, ela já teria sido localizada, ela está sendo protegida. Existe também o próprio sistema eleitoral, não podemos esquecer, que eles deram cópias de todas as atas para a oposição. Significa que também no próprio sistema eleitoral e nas instituições venezuelanas hoje já existe muita gente insatisfeita. Então, eu creio, Paulo, que será uma operação casada. No que diz respeito à expressão militar, nós temos uma base americana exatamente na Guiana. Essa mesma Guiana que ensejou a disputa ali em Essequibo. Veja que Maduro disse que consideraria, inclusive, nomear um governador para Essequibo, e ele nunca fez isso. E, na verdade, o que os Estados Unidos podem fazer num primeiro momento é marcar uma operação conjunta ali na região com a Guiana. Isso, obviamente, passa uma sinalização muito grande. Pode fechar, inclusive, o comércio internacional da Venezuela, principalmente fazendo um policiamento muito mais rígido em relação ao narcotráfico, e pode, obviamente, isolar a Venezuela, que já se encontra numa situação caótica. Veja que grande parte dos líderes venezuelanos tem os investimentos aqui na Flórida. Você conhece a Flórida muito bem e sabe que vários dos ministros, inclusive juízes da Suprema Corte, autoridades eleitorais, generais, estão com seus bens bloqueados aqui na Flórida. Então, da Venezuela, estou falando da cúpula venezuelana. Então, Paulo, eu creio que vai ser uma ação de diversas expressões simultâneas se fechando em cima da Venezuela. E eu vou te dizer mais, não acredito que a China consiga suportar essa pressão. Por quê? Porque Donald Trump ele é um dos mais hábeis negociadores com a China. Lembre-se que, durante o seu mandato, ele, inclusive, celebrou um acordo com a China que só não foi adiante por causa da pandemia, e ele sabe que essa codependência comercial entre Estados Unidos e China fazem dos Estados Unidos os principais credores. A China hoje, inclusive, é a detentora da maior quantidade de títulos americanos. Ele sabe como manejar essa pressão. Eu não acredito que a China vá comprar essa briga. Ou seja, Nicolás Maduro hoje tem o apoio de Cuba, da Nicarágua, talvez da Bolívia e ninguém mais, Paulo. Nem mesmo da Rússia, né? Ou seja, os chineses terão interesses. E a Rússia mal está dando conta, né, de bancar o Irã, quanto mais entrar na Venezuela, né? Seria mais aí entregar um dedo para salvar o próprio corpo. Isso é uma grande verdade. Mas, Gerson, você estava falando agora há pouco do juiz de Nova York que vai denunciar, vai proclamar a condenação de Donald Trump. Fala um pouco mais sobre isso para a gente. Pois é. Você sabe que aí no Brasil existe um discurso meio triunfalista, né, sobre a assunção de Donald Trump. Eu tenho sido uma voz um pouco dissonante, né, e algumas pessoas até me chamam um pouco de pessimista, e eu não quero que vocês me enxerguem dessa forma, muito pelo contrário. Eu tenho uma grande expectativa de que o governo Trump será talvez o melhor governo da história recente dos Estados Unidos, talvez se comparando ao governo Ronald Reagan. Mas nós não podemos esquecer que esse atentado que houve em Las Vegas, o atentado que houve também acabei me escapando a cidade de New Orleans. Esses dois atentados, eles acontecem na véspera de uma cerimônia que nós não podemos esquecer que na campanha nós tivemos um atentado contra o Donald Trump, que não o vitimou, não o assassinou por uma providência divina, por uma virada de cabeça e que o tiro pega somente na orelha. Nós tivemos uma outra tentativa aqui na Flórida. O sistema está reagindo, não é só esse juiz não, viu, Paulo? Você sabe que para a eleição
do presidente da Câmara dos Deputados aqui, que é o Speaker of the House, que foi feita agora, na sexta-feira, foi muito controvertida na última sexta. Por quê? Porque o Partido Republicano, embora tenha uma maioria pequena na Câmara dos Deputados, não conseguiu juntar todos os votos. Teve que ter 2 voltas, 2 rounds, ou seja, 2 turnos. Houve um intervalo de mais de 1 hora para que o Partido Republicano conseguisse a maioria dos votos para ter o presidente da casa. E você viu que, para acontecer a mesma coisa no Senado, o presidente Trump, o seu candidato, ficou em 3º lugar. Ele teve que compor com a ala do Partido Republicano, que inclusive é uma ala que é hostil, que não é trumpista, para que o presidente também do Senado, ou seja, que é o líder da maioria, que desempenha o papel de condução dos trabalhos, também ficasse com alguém que não é exatamente o sonho de grande parte dos trumpistas. Então você veja que é um momento difícil, delicado. Eu não acredito que o sistema vai simplesmente se ajoelhar para Trump e entregar o poder. Haverá muita resistência, o Deep State está programado, e vou te dizer mais, você falou sobre o Mike Pence, ele está alertando que o FBI, o CIA, o Departamento de Estado, já no governo Trump, ou seja, lá atrás, quando o Trump foi eleito em 2016, ele foi boicotado por esse Deep State, e o Trump aprendeu a lição. Ele sabe que quando o Bolsonaro foi eleito em 2018, e você fez referência ao Mike Pence, e ele fala sobre isso, durante o governo Trump, o Departamento de Estado foi ao Brasil e começou a conspirar contra o Bolsonaro durante o governo Trump. Então você vê que essa estrutura que existe aqui nos Estados Unidos, que a gente chama de Deep State, esse establishment, ele é muito poderoso. E o presidente Trump aprendeu a lição. Tudo indica que ele agora está se armando para, de fato, ir ao Departamento de Justiça, ir ao Departamento de Estado, ir ao Departamento de Defesa com pessoas de sua confiança. E ele vai reverter esse processo. Pelo menos é o que a gente espera. Na eleição do líder da Câmara dos Deputados, eu observei que no acordo foram mudadas as comissões. E várias das comissões aqui nos Estados Unidos dizem respeito à mudança que o Elon Musk pretende fazer de uma espécie de reforma administrativa, e outra também retirando aquelas pautas woke, né, aquelas pautas de diversidade, equidade. Então você vê que haverá sim uma mudança grande de direção, mas essa mudança precisará de muita negociação no Congresso, viu, Paulo? Então, eu creio que Trump fará um governo espetacular. Vai reverberar no mundo inteiro, inclusive no Brasil, com certeza. Mas não será essa festa que muita gente está pensando. Haverá muita luta, muita disputa, muita articulação política, mas eu creio que Trump está vindo bem preparado agora, viu, Paulo? Eu acredito nisso também, viu, Gerson? Eu acredito que ele virá bem forte, tem 4 anos ainda pela frente, ele já conhece todo mundo, já conhece quem são seus amigos e inimigos, e poderá ser reeleito por mais 4 anos. Então nós temos aí uma probabilidade de uma década inteira. Não, porque ele já foi presidente uma vez. Exatamente. Exatamente. Mas ele pode trazer um sucessor. É o caso, por exemplo, você pode botar, né, o J.D. Vance, por exemplo, pode ser, é um cara novo que pode dar sequência a isso aqui, e é um republicano conservador, bem interessante. Eu digo que vai vir muita coisa interessante aí. Ele já sabe e conta com um importante aliado, que é o homem mais rico do mundo, né? E é o cara que domina a tecnologia. Então, imagine a tecnologia que será implantada, inclusive para objeto de investigação e espionagem do próprio governo Trump, né, dentro, né, do próprio sistema, ou seja, dentro ali do governo dele, né, para se levantar aí quem são, né, os espiões, quem são, vamos dizer assim, os traidores, né? E falar em traição, o Gerson, eu queria mudar um pouco o foco, queria falar desse fato inusitado que foi um soldado das Forças de Defesa de Israel que teve que deixar, estava no Brasil,
né, passando as festas aí de fim de ano, e teve que sair aí às pressas, fugindo na madrugada de sábado para domingo, porque ele foi descoberto. E o governo brasileiro queria condená-lo, prendê-lo e condená-lo como genocida, como parte, né, de um sistema de genocídio na faixa de Gaza. O cara saiu correndo. Olha só a situação do Brasil. O Brasil sempre se colocando no lado oposto, né, do que deveria ser. O que você tem a dizer sobre isso, Gerson? Pois é, mais uma situação complexa para o próprio governo brasileiro, que dá mais um tiro no pé, e nós, aos poucos, vamos percebendo que o governo Lula vai ficando sem alternativa. Você veja que muita gente pensava, né, que o governo Lula faria um governo ideológico, alinhado com a esquerda sul-americana, com o Foro de São Paulo, manteria aquela atividade que ele fez junto com Fidel Castro, lá atrás com Daniel Ortega, e de repente a gente vê que ele não conseguiu articular o Conselho de Defesa Sul-Americana, a Unasul, tudo aquilo que ele sonhava lá atrás já não existe mais e não existe nem sequer ambiente para isso. A própria esquerda que existe na América Latina hoje é uma esquerda globalista. Foi a mesma que endossou a sua eleição, com capital estrangeiro. Nós tivemos capital não só de George Soros e tantos outros metacapitalistas que bancaram não somente a sua descondenação, como a sua reativação política e até mesmo esse grupo que se juntou com Alckmin e o grupo financeiro que o recolocou no Palácio do Planalto, na verdade, era meio refém do governo Biden, viu, Paulo? Hoje a gente já consegue descobrir que os 2 primeiros anos do presidente Lula foram 2 anos que ele muito mais esteve alinhado com essas forças globalistas do governo Biden, até mesmo do que com aquelas forças marxistas do passado. Veja que alguns grupos no Brasil, mais à esquerda, o próprio PCO, ele acendia várias vezes a luz amarela dizendo, olha, e eu acho que o Lula hoje ele está muito mais nas mãos dos metacapitalistas, dos grandes grupos poderosos financeiros, do que na nossa agenda, aquela pauta antiga marxista, socialista, do socialismo sindical. E é verdade. Só que agora, Paulo, ao contrário dos jogos de futebol, que você é um aficionado, normalmente a gente às vezes tem o primeiro tempo que o time está perdendo e você tem a possibilidade de virar o jogo no segundo tempo. Mas no Brasil, tudo leva a crer que o segundo tempo será ainda pior, viu, Paulo? Essa segunda metade do governo Lula, agora sem o apoio de Biden e até mesmo sem o respaldo desses grupos metacapitalistas, globalistas, já que Trump vai travar tudo isso aqui nos Estados Unidos, seja na ONU, seja nas agências da ONU, seja no Fórum Econômico Mundial, seja até nas agências de saúde que promoveram toda aquela indústria durante a pandemia, tudo isso está sob júdice agora com o governo Trump. Então, Lula tem que descer do muro hoje para que lado? Ele não sabe se pode contar ainda com o apoio desses globalistas europeus, até porque a Europa hoje também está numa crise muito grande. Então é provável que ele desembarque para o lado da China. Afinal, o Brasil agora é o presidente rotativo do BRICS. Então é muito provável que ele vista a camisa de caudatário dos interesses da China. Pode ser que seja esse o caminho, mas também, Paulo, me parece que nem isso Lula tem liberdade, estatura geopolítica de conduzir. Então tudo leva a crer que serão 2 anos muito difíceis. Essa decisão de ir atrás de um soldado israelense, que inclusive sobreviveu àquele atentado. Eu estive em Israel, fui nesse local da Festa Nova, que era uma rave, né? Inclusive organizada por brasileiros, veja só. Foram mais de 1.000 pessoas mortas ali, filmadas pelos próprios terroristas, colocados nas redes sociais. Esse soldado estava na festa, sobreviveu, depois ele era reservista, foi convocado e operou ali dentro da faixa de Gaza, e houve lá uma ONG que anda atrás das pessoas, vai nas redes sociais, descobre a foto dos soldados, descobre onde eles estão passando férias e faz essa operação. Eu creio que eles até agora não conseguiram, de fato, atingir nenhum soldado israelense. Eles já fizeram isso mesmo que eles fizeram com o Brasil em outros países, mas
é uma situação delicada. A Knesset, para você ter uma ideia, marcou uma reunião para domingo, ontem, essa reunião só para tratar a questão do Brasil, que agora está sendo considerado um país hostil aos judeus, não somente aos turistas, mas também, quem sabe, ao capital, à ciência, à tecnologia. E você sabe que essa parceria Estados Unidos e Israel é muito forte, né, Paulo? Então o Brasil ele vai se afastando do Ocidente, vai se afastando do capital no momento em que o dólar está disparando, nós não temos perspectiva de arrumar a economia no segundo tempo do nosso jogo, ou seja, tudo leva a crer, Paulo, que nós teremos tempos muito difíceis em 2025 e 2026. Aí a pergunta é, será que o Brasil tem fôlego para aguentar mais 2 anos nessa toada? É bem difícil, né? Agora, Gerson, dia 8 está chegando, 8 de janeiro, e eu me lembro muito bem que um tempo atrás o ministro do Supremo disse que aquele que celebrasse o dia 8 de janeiro estaria cometendo um crime, não é? Pois é. Só que agora o governo brasileiro, o presidente Lula, está convocando inclusive o Exército para participar das comemorações do dia 8 de janeiro. Não dá para entender isso, né, Gerson? Não tem como, né? E você vai participar de uma live nesse dia, né, nesse 8 de janeiro, e uma super live, e eu gostaria que você comentasse um pouco sobre ela. Pois é. Bom, primeiro que eu quero dizer que é raro um momento como esse em que eu e o ministro Alexandre de Moraes concordamos, né? Nós somos convergentes em uma opinião. E eu estou com ele, subscrevo a opinião dele. Não se deve comemorar o dia 8 de janeiro, nem o dia 8, nem o dia 9, porque esses dias são dias vergonhosos para o país. Talvez estejam entre os dias mais vergonhosos da nossa história recente, talvez de toda a história republicana. Não podemos esquecer que quase 2.000 pessoas foram presas, foram levadas para um tratamento que remeteu a campo de concentração, deixadas sem água, sem acesso ao banheiro, idosos, crianças. Depois foram levadas para presídios, permaneceram meses em presídios em uma farsa. E você falou da live, a super live do dia 8 de janeiro, terá 8 horas de duração. Ela acontecerá das 2 da tarde às 10 da noite, com 8 blocos de 1 hora, cada bloco temático com um assunto diferente. Então nós abordaremos a questão jurídica, abordaremos a questão dos exilados, falaremos com os familiares, ou o que está passando com os familiares, falaremos sobre a questão internacional, quais são as ações que estão sendo feitas aqui no exterior, qual a reverberação disso. Falaremos, inclusive, da tratativa no Congresso Nacional da anistia, né, que seria a forma de nós sairmos desse imbróglio. Ou seja, é um programa que eu tenho certeza que será elucidativo e não deixará que a data caia no esquecimento. Não é um dia para comemorar, Paulo, é um dia para se indignar, é um dia para não se esquecer. E o pior, é um dia que deve ensejar da população brasileira a indignação com essa farsa. Por quê? Porque é uma farsa que não é somente uma disputa política. Todo mundo sabe que o julgamento foi um julgamento político. Até aí, todo mundo sabe. O problema, Paulo, é que se fosse só uma disputa entre Bolsonaro e Lula, entre bolsonaristas e o PT, entre esquerda e direita, tudo bem. Que ficasse essa briga entre o Supremo Tribunal Federal, o Executivo e o Legislativo, mas ela está atingindo milhares de famílias de inocentes, Paulo. E é sobre isso que nós vamos falar nessa super live. Não podemos esquecer que esse dia 9 foi talvez o dia da perfídia, o dia mais ultrajante da história da República. E o dia 8 foi uma farsa, Paulo. Por isso que a live terá o título Super Live do 8 de janeiro, 2 anos de farsa. Tá certo. E nós vamos acompanhar aqui no Mundial TN Notícias, viu, Gerson? Nós vamos colocar aqui o link para quem quiser acompanhar essa super live e nós vamos dar o destaque também. Gerson Gomes, nós estamos chegando ao final desse nosso programa, o primeiro do ano de 2025, um programa muito legal. Nós abordamos com profundidade, eu acho que já deu para o nosso público, a nossa audiência entender mais ou menos onde é que nós queremos chegar com tudo isso, ou seja, o que vem aí pela frente, a partir do dia 10, se Maduro assume ou se quem assume Edmundo Gonçalves. Ali vai ser um mar, né? Vai ser um
um divisor de águas e nós vamos acompanhar isso aqui de perto. Gerson Gomes, mais uma vez, muitíssimo obrigado por sua participação aqui conosco. Tá bom? Esperamos voltar muito com você nesse ano de 2025. Até a próxima, então. Obrigado. Obrigado a você, Paulo. Se Deus quiser, sexta-feira, né? Parece que estamos de volta. Vamos combinar, mas vamos retomar o trabalho, porque tem muito assunto para a gente debater. Obrigado uma vez mais. Muito bem, nós ficamos por aqui com esse nosso primeiro programa. Esperamos que você tenha gostado. Se sim, não se esqueça de dar um like, porque é muito importante para nós. Fique ligado. Estamos de volta aí nesta terça-feira com muito mais. Obrigado pela companhia, um forte abraço e até lá.